incrível, incrível. Minhas boas notícias vão chegando, eu fico muito, muito edificada de saber já daqueles que podem testemunhar suas curas. E isso é só o começo. Tenho certeza disso. Em nome de Jesus. Vamos continuar com os testes de Abraão, que é o que o Espírito Santo tem para a gente. Então, vamos falar do teste da separação. Ló, eu vou ler só alguns versículos. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. Não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Se for para a direita, irei para a esquerda. Bom, esta foi a quinta prova. Semana passada eu falei de 4 delas. A Bíblia diz que houve contenda, então, aqui entre os pastores de gado de Abraão com os pastores de gado de Ló. E aí fala que Ló, então, nessa situação, quando Abraão dá a ele o poder de escolher, a prioridade em escolher, ele levantou os olhos, não levantou o altar, olhou por vista, definiu por vista, e a Bíblia fala que ele viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, e a Bíblia fala que era como o Egito, era como o jardim do Senhor, era como o Egito, ou seja, parecia ser como o jardim do Senhor, mas era a terra da escravidão. Então você vê que Ló escolheu toda a campina do Jordão, partiu e eles se separaram. Nós temos que lembrar que desde quando Jesus inaugurou a igreja, em Mateus 16, sobre essa pedra, que é uma palavra revelada, eu vou levantar a minha igreja, o reino de Deus está em contínuo crescimento. A gente vai ver em toda a Bíblia que crescimento faz parte de um processo natural de se andar com Deus. Deus quer que o seu povo cresça. Nenhuma pessoa pode viver uma vida onde ela está andando com Deus, mas ela não tem avanços. Percebe-se que a mente dela não está avançando, a cabeça dela não está expandindo. Tem que expandir. Você tem que ter sempre essa convicção e você precisa ver que a sua vida ela está evoluindo, ela está deslanchando, ela está crescendo. Você está crescendo, você tem sempre testemunhos novos para contar. E o reino de Deus é assim, apesar de todas as resistências humanas e demoníacas, o crescimento do reino de Deus é imparável. E uma pessoa que anda com Deus,
realmente, se ela está andando com Deus, ela é imparável. O crescimento é o que o Senhor tem para o seu povo. Então, aqui no caso de Abraão e Ló, crescimento e enriquecimento podem, que foi o que aconteceu, culminar numa necessária separação. Existem separações traumáticas, baseadas em divisão, e existem separações saudáveis, baseadas na emancipação. O que é essencial para um crescimento sobrenatural. O que motiva uma divisão é orgulho, cobiça, amargura, rebelião, só sentimentos, quer dizer, tudo que vai destruir. Por outro lado, o que motiva a emancipação é quebrantamento e generosidade. Então, nisso reside a prova da separação, que é uma prova onde muitos fracassam. Porque separação é um teste. Quando chega a hora de uma separação, vai ser um teste para os dois lados. Então, agora existe, então, uma diferença entre divisão e emancipação. Na divisão, a pessoa se obstina em ganhar, mas ela acaba perdendo. Ela sempre vai perder. Mais tarde, ela vai ver o tamanho da perda dela, ou talvez nem muito mais tarde. Na emancipação, a pessoa libera, semeia com dor, porque separar de alguém que faz parte do seu destino, talvez de alguém que você está liderando, que você ama muito, ou mesmo quando chega a hora do próprio crescimento dos filhos, é a hora da emancipação. Então, na emancipação, a pessoa libera, semeia com dor, tendo até a sensação de perda, mas ela passa pelo fogo do altar. Né? Ela sabe o que ela tem que fazer e ela vai ter um ganho exponencial. Ela sempre vai ter um ganho exponencial. Então, nós vamos ver aqui algumas constatações práticas nessa prova da separação. O crescimento gera uma demanda de emancipação. Emancipação é um clamor legítimo, por mais que seja muito difícil. E emancipação não tem nada a ver com divisão. Toda vez que você vê alguém tomando uma decisão com base em divisão, em sentimentos miseráveis, não demora, ela só vai perder. Porque isso é bíblico, não é a palavra da Cleo. É a palavra de Deus. Emancipação, não. Sem a emancipação, o processo de maturidade tende a estagnar. Quando a emancipação não é permitida, uma semente de insatisfação brota, porque uma pessoa que não tem progresso, ela não vai ficar bem. E quando alguém segura o outro, existem líderes que castram, que impedem o crescimento, pais que não deixam os filhos amadurecerem.
Aí o filho chega com seus 18 anos, frustrado, deprimido, para baixo, tem medo da vida, tem medo de enfrentar. Pergunta por quê? Você protegeu tanto, você impediu a pessoa das frustrações, dos enfrentamentos. Agora você tem um problema maior. Alguém que muitas vezes se sente incapaz, está com medo da vida e que você impediu. Então, quando a emancipação não é permitida, essa semente, né, uma semente de insatisfação brota, resultando muitas vezes em frustração e até em divisão. Porque a pessoa está tão frustrada que ela pode se virar contra aquele que travou por insegurança, por egoísmo, travou o desenvolvimento daquela pessoa. Não deixou ela amadurecer, não deixou ela crescer. Então, essa palavra, ela é fundamental para líderes, de forma geral. Um pai é um líder, uma mãe. Você pode liderar uma equipe, você pode liderar uma igreja, e você liderar uma empresa, e você tem que ter a maturidade, a segurança de trabalhar o crescimento e emancipar as pessoas, deixá-las amadurecer. E no caso de filhos, isso é uma tragédia. Deixa eu te falar, principalmente as mãezinhas que adoram impedir de todo jeito a maturidade, o crescimento dos filhos. Você está fazendo um mal para os seus filhos tão grande, que você talvez, por uma cegueira, não está tendo noção, e você acha que proteger desse jeito é a melhor coisa para ele. É uma desgraça. Porque, por fim, isso vai voltar contra você mesmo. Ninguém amadurece sem enfrentamentos. Ninguém amadurece se não for empurrado para enfrentamentos. Você acha que passando a mão, defendendo de tudo, impedindo que a pessoa enfrente a vida, é melhor? Não, isso é um problema seu. E sabe qual é o pior? Você não ama eu amo meu filho. O foco do amor é você. O foco do amor é você. Você se ama tanto, é tão egoísta, que na sua carência, na sua insegurança, você joga a sua insegurança, a sua carência sobre um filho e impede que essa pessoa amadureça. E aí é onde muitas vezes casais estão em conflitos porque o pai vai corrigir, aí um não deixa, qualquer coisa que acontece, a pessoa está lá meio que tomando a frente como um escudo, e aí ela acaba formando pessoas incapazes, inseguras, frustradas, e que vão dar muito trabalho. E detalhe, idiotas. Porque toda pessoa que é muito protegida, é mimada, se torna uma pessoa estúpida. Aí você vê outras pessoas enfrentando e avançando e se realizando. Aí você vê o seu não se realizando, aquilo é pior, porque vai voltar contra você. E você vê o que você poderia ter empurrado, emancipado.
deixado amadurecer, deixado enfrentar os desafios, as frustrações. Esse é o dramático problema de uma liderança insegura, possessiva. Quando o clamor por emancipação é interpretado como mal, até como rebelião. Outra coisa é o perigo de uma emancipação precoce e arrogante. Aí já é outra coisa, que é outro ponto que eu preciso gastar. Às vezes a pessoa, ela não está fazendo o que ela tem que fazer aonde ela está. Um exemplo muito claro, por exemplo, um obreiro que vai crescendo na obra, que diz que quer assumir igreja. Mas ele não está fazendo o que ele tem que fazer. Mas quando eu tiver a minha igreja, eu vou fazer. Óbvio que não vai. Se você não está evangelizando aqui, você vai evangelizar lá? Se você não está fazendo o que você tem que fazer aqui, você vai fazer em outro lugar? Você não vai. Quem faz está fazendo onde está. Mas a pior coisa, aliás, a Bíblia fala sobre isso detalhadamente, que o perigo de uma promoção antecipada, o perigo de uma pessoa não está pronta à emancipação precoce, ela não está pronta para assumir uma posição, mas ela quer. Ela não tem preparo para aquilo, mas ela quer. E ela ainda precisa de um tempo maior aprendendo e fazendo o que ela diz que vai fazer, não sei onde, quando estiver. Quando tiver aquilo nas mãos. Você sabe que uma pessoa vai ter sucesso quando ela é aquela pessoa e ela está executando o que ela tem que executar onde ela está. Ela está honrando aquilo que está nas mãos dela onde ela está. Mas se ela não faz, e ela só quer sair por um orgulho mesmo, uma arrogância, porque ela não quer se submeter, é precoce, é problemas. Então, isso mostra arrogância. A pessoa que tem uma pequena medida de resultado, né, a pessoa tem uma pequena medida de resultado e aí ela acha que ela pode fazer melhor sozinha. Até melhor que seu líder. Esse é um sentimento perigosíssimo. Porque eu vou provar para todo mundo. É perigoso, é estupidez. Quem sacrifica honra e submissão, sacrifica a sua herança. Lembre-se disso. Se você sacrificar honra e submissão, dê honra a quem tem honra, sacrifique, submeta-se a quem você tem que se submeter, porque se você não sabe estar debaixo de liderança, você nunca será uma grande liderança. Eu nunca vi. Quem sacrifica honra e submissão, sacrifica a sua herança. Nunca vai estar na posição que poderia estar. Nunca. Nunca vai estar. É só uma pessoa muito pequena, da cabecinha pequena, que não entende nada de palavra, nada de Bíblia, nada de vida com Deus, é capaz de sacrificar honra e submissão. E tem gente que é capaz de fazer, ele não honra e ele não quer se submeter. Ele vai sacrificar a herança dele, o que poderia amanhã ele viver, ele atrair para a vida dele, ele desfrutar, inclusive ele ser honrado e pessoas se submeterem à autoridade dele, isso não vai acontecer. Porque o espírito da rebelião vai acompanhá-lo. E como ele sacrificou honra e submissão, ele não quis honrar nem se submeter, quando ele teve
que honrar, quando ele teve a oportunidade de honrar e se submeter, ele não quis. Ele vai ter vários problemas lá na frente. Situações de desonra, de insubmissão, por parte de pessoas. Porque o que você planta é o que você vai colher. Então, não seja... Se você quer viver uma vida grandiosa, não sacrifica a honra e submissão. Você vai perder sua herança. Toma, então a pessoa toma que caminho? O caminho do filho pródigo. O que parecia ser um caminho fácil de felicidade se transformou numa desgraça e perdas. E algumas pessoas, elas quando honram, elas não honram, elas não se submetem, elas estão pegando o mesmo caminho, o mesmo espírito do filho pródigo. No final, perdas. Então, agora, Abraão, nessa prova, ele foi perfeito. Perfeito. Ele deixou claro que não queria contenda com eles. E não queria contenda com Ló. Né, entre eles, ele, Ló e os pastores de gado. Ele disse, somos irmãos. A sua intenção era preservar o relacionamento e ele estava disposto a se sacrificar por isso. Na verdade, o que havia era um problema de convivência. Então, Abraão deixa aqui claro que Ló, então, escolhe o lugar da terra, enquanto Ló se lambuza na sua cobiça, na sua própria cobiça, Abraão se sacrifica, cedendo para Ló sua primazia. Um direito que era dele. E ele cedeu para Ló. Ló escolheu na carne, fez uma bobagem. Essa atitude de Abraão foi tão decisiva que imediatamente Deus consolida, é só você ler o texto todo, a sua promessa a ele. A Bíblia deixa claro que ele, ao ceder a sua vontade, né, o seu lugar ali de escolha, né, a terra, obviamente, seria toda de Abraão e não de Ló. A Bíblia ainda fala aqui, porque toda essa terra que vês, te darei aos teus descendentes para sempre. Neste teste da prova da separação, Abraão foi tremendamente aprovado. Porque ele viu que tinha uma situação, ele quis resolver a situação, ele entendeu o momento que estava vivendo, ele buscou eliminar a contenda, porque Deus não opera em reino dividido, ele não deixou que aquilo se tornasse uma divisão, mas uma emancipação. Deixou para o Ló, escolhe então, vai. E ele passou da maneira que ele tinha que passar. De forma correta, com excelência. Então, eu creio que Deus está nos ensinando algo aqui, que é muito importante para a construção de uma vida poderosa, para uma vida bem-sucedida. Nós temos que pegar o exemplo do Abraão para a nossa vida e fazer aquilo que é inteligente, que é sábio, que vai voltar em benefício para a nossa vida. Chegou a hora de tomar decisões? Vamos tomar. Não vamos deixar um negócio esticar. Vamos fazer da melhor maneira. Vamos aprender. Às vezes você vai ter que tomar uma decisão que vai ser dolorosa,
Mas gente grande sabe que crescer dói, às vezes decisões terão que ser tomadas, e a pessoa não quer sacrificar o destino dela por causa de uma emoção momentânea, seja ela egoísta, né, insegura. Não. Ela vai fazer em todas as áreas aquilo que ela entende que é a melhor coisa a ser feita. Tem que liberar alguém? É um liderado? É um filho? Chegou a hora de crescer? Tem que resolver a questão para que algo não tome um rumo errado e acaba se tornando ali uma divisão, um problema mais sério. Muitas vezes ceder para o outro, para que ele escolha e tome decisões, tendo a certeza que você nunca vai perder. Tomar cuidado também, para você não ser precipitado e simplesmente o que está lá dentro não é a hora de você tomar alguma decisão, de você estar por conta. Aquilo é pura arrogância, é uma insubmissão, seja lá o que for. Tem muitas lições nessa primeira palavra que nos ensinam e que, se nós queremos um grande ano, nós precisamos aprender sobre isso, absorver para a nossa vida e ver o que é que Deus está falando conosco. Então, de novo, a gente toca na emancipação, fala da diferença de uma divisão e de uma emancipação. Falamos também do perigo de sacrificar honra e submissão. Falamos do perigo de você não liberar quando é hora de liberar. Falamos da grandeza de você liberar, de você também dar, muitas vezes, a oportunidade para o outro fazer uma escolha. Isso tudo fala de uma coisa chamada maturidade. E todo mundo diz que quer crescer financeiramente, ministerialmente, na família, como pessoa. Bom, se você quer, você tem que dar lugar à maturidade. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de uma pessoa é um crescimento todo atrapalhado, que a gente já falou um pouco disso a semana passada, vamos falar mais um pouco hoje. Você tem que ter maturidade, porque crescer de todas as maneiras vai exigir, vai ter um apelo, vai ter exigências. Para os nossos filhos serem bem-sucedidos, nós vamos ter que dar condições a eles, muitas vezes deixando eles passarem por coisas que não são fáceis, que vão doer mais em você, mas vai ser bom para eles. Você não pode ser inseguro quando você está à frente de pessoas. Você tem que permitir que elas cresçam. Você não pode travar a vida delas. Em nome de Jesus. Amém?